Em um restaurante luxuoso, uma voz fraca cortou o silêncio como uma lâmina invisível. Um bebê faminto, um pedido inesperado e um coração selado pela dor prestes a se romper. Naquele instante, algo impossível começou a florescer entre dois desconhecidos. E o que era apenas compaixão se transformou em redenção, família e amor verdadeiro. Antes de conhecer esse relato comovente, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias que tocam alma, sob o brilho suave de candelabros cintilantes, no restaurante mais exclusivo de São Paulo. Eduardo Monteiro encarava seu prato de salmão grelhado, sem tocá-lo sequer. Aos 52 anos, o magnata do setor imobiliário havia se acostumado com jantares solitários, reuniões de negócios que se estendiam pela madrugada e o silêncio ensurdecedor de sua cobertura no Itaim Bibi. Viúvo há 10 anos, desde que perdera Marina em um acidente que ainda o assombrava, Eduardo havia construído muros ao redor do coração, muros tão altos quanto os arranha-céus que sua construtora erguia pela cidade. Naquela terça-feira de julho, enquanto a chuva fina tamborilava contra as janelas do restaurante, algo o incomodava mais que o usual. Talvez fosse a data, 25 de julho, aniversário de Marina, ou talvez fosse simplesmente o cansaço de uma vida que havia se tornado mecânica demais. Olhou para o relógio Rolex no pulso. 22 horas e 15 minutos. Mais uma noite que passaria em claro, navegando entre planilhas e projetos arquitetônicos. Foi quando ela apareceu. Uma jovem de no máximo 25 anos se aproximou da mesa com passos hesitantes. Seus cabelos castanhos estavam úmidos da chuva, e ela segurava nos braços um bebê de poucos meses, embrulhado em um cobertor que já havia conhecido dias melhores. Seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de determinação e desespero silencioso. "Com licença, senhor", disse ela, a voz trêmula, mas firme. "Eu sei que isso pode parecer estranho, mas o senhor poderia me dar as sobras do seu prato?" Eduardo ergueu os olhos surpreso. Em 10 anos frequentando aquele restaurante, jamais havia presenciado uma cena como aquela. Os seguranças do estabelecimento já se movimentavam discretamente em direção à mesa, mas ele ergueu a mão, sinalizando para que parassem. "Não estou pedindo dinheiro", continuou ela como se lesse seus pensamentos. "Só a comida. Por favor." Havia algo naquela voz, naqueles olhos, que cortou através de todas as defesas que Eduardo havia construído ao longo dos anos. Não era a súplica desesperada de quem havia perdido a dignidade. Era o pedido firme de uma mãe que faria qualquer coisa para alimentar seu filho. "Sente-se", disse ele, afastando a cadeira ao lado da sua. A jovem hesitou por um momento, olhando nervosamente para os outros clientes do restaurante, que começavam a lançar olhares curiosos e julgadores. O bebê em seus braços começou a choramingar baixinho. Eu não posso. Não estou vestida adequadamente para um lugar como este." Eduardo observou suas roupas. Jeans desbotado, blusa simples de algodão e tênis gastos. Depois, olhou para os próprios trajes, terno italiano de R$ 3.000, sapatos de couro legítimo, gravata de seda. Por um momento sentiu-se ridículo. "Nonsense", disse ele levantando-se e puxando a cadeira. "Sente-se, por favor." Ela se acomodou com cuidado, ajeitando o bebê no colo. Eduardo acenou para o garçom, que se aproximou com a reverência habitual. "Traga o menu completo", ordenou, "e prepare a melhor refeição infantil que tiverem." "Não, senhor, eu não posso aceitar", protestou a jovem. "Eu só queria... Como se chama?" interrompeu Eduardo, sua voz mais suave. Camila Santos." "E ele?" perguntou apontando para o bebê. "Gabriel tem 6 meses." Eduardo sentiu um aperto no peito. 6 meses. A mesma idade que seu filho teria tido, se Marina não tivesse perdido o bebê no acidente. Afastou o pensamento sombrio e concentrou-se na mãe e criança à sua frente. "Bem, Camila, meu nome é Eduardo, e eu insisto que jante conosco esta noite." O garçom trouxe o menu, e Eduardo percebeu como os olhos de Camila se arregalaram ao ver os preços. Ela folheou as páginas com cuidado, como se tivesse medo de danificar o papel. "Pode pedir o que quiser."
disse ele gentilmente. Talvez apenas uma sopa. E se tiverem leite para o Gabriel... Eduardo suspirou. Havia algo de profundamente tocante na forma como ela tentava manter a dignidade mesmo na adversidade. Decidiu tomar a decisão por ela. Traga o risoto de camarão, o salmão grelhado, a salada de rúcula e o purê de batatas especial para crianças, disse ao garçom, e uma mamadeira com leite morno. Enquanto esperavam a comida, Eduardo observou Camila interagir com o bebê. Ela sussurrava palavras carinhosas, beijava sua testa e fazia pequenos ruídos que o faziam sorrir. Era impossível não notar o amor incondicional que irradiava de cada gesto. Posso perguntar, como chegaram até aqui? Camila baixou os olhos constrangida. É uma longa história. Tenho tempo. Ela hesitou. Depois começou a falar, em voz baixa. Eu morava em Santos com minha mãe. Quando descobri que estava grávida, ela me expulsou de casa. Disse que eu havia desonrado a família. Eduardo sentiu a raiva crescer em seu peito, mas manteve a expressão neutra. O pai do Gabriel desapareceu quando soube da gravidez. Vim para São Paulo pensando que seria mais fácil encontrar trabalho, mas sem diploma universitário, sem referências... Ela deu de ombros. Gastei minhas últimas economias com leite e fraldas hoje. Não tínhamos comido nada desde ontem de manhã. A comida chegou e Eduardo observou fascinado como Camila primeiro alimentou Gabriel com a mamadeira, cantarolando uma canção de ninar baixinho antes mesmo de tocar na própria refeição. Quando finalmente começou a comer, o fez com uma elegância natural que contrastava com sua situação precária. Onde vocês estão morando? Camila mastigou devagar antes de responder. Temos um carro velho. Consegui comprar por R$ 500 de um desmanche. Não anda muito bem, mas nos protege da chuva. A simplicidade da resposta atingiu Eduardo como um soco no estômago. Uma mãe e seu bebê vivendo em um carro, lutando para sobreviver em uma cidade hostil. Ele havia passado a vida inteira cercado de luxo, reclamando de problemas que agora pareciam insignificantes. Camila, disse ele, escolhendo as palavras com cuidado. Eu gostaria de ajudar vocês. Ela parou de comer e o encarou com suspeita. Por quê? Era uma pergunta justa. Eduardo tentou encontrar uma resposta que fizesse sentido, tanto para ela quanto para si mesmo. Porque às vezes a vida nos coloca exatamente onde precisamos estar. E eu tenho a sensação de que nosso encontro não foi acidental. O senhor não me conhece. Não sabe nada sobre mim. Sei que é uma mãe dedicada, sei que tem dignidade e coragem. Sei que está fazendo tudo o que pode pelo seu filho. Eduardo se inclinou para a frente. E sei reconhecer uma pessoa boa quando vejo uma. Camila baixou os olhos novamente, lutando contra as lágrimas que ameaçavam transborder. Eu não sou uma aproveitadora, Sr. Eduardo. Não quero sua caridade. Não estou oferecendo caridade. Estou oferecendo ajuda. Há uma diferença. O restaurante havia se esvaziado quase completamente. Apenas algumas mesas ainda estavam ocupadas, e os garçons começavam a recolher as cadeiras em preparação para o fechamento. Gabriel havia adormecido nos braços de Camila, emitindo pequenos ruídos satisfeitos. Onde está seu carro? Perguntou Eduardo. No estacionamento do shopping aqui perto. O segurança me deixa ficar lá durante a noite, desde que saia cedo de manhã. Eduardo acenou para o garçom e pediu a conta. Enquanto aguardava, observou Camila embalar Gabriel com movimentos cuidadosos e cheios de amor. Havia algo naquela cena que o transportava para outro tempo, quando sonhava em ter uma família, quando acreditava que a vida tinha um propósito maior que acumular riqueza. Vou levá-los até o carro, disse ele quando terminaram de comer. Não precisa, Sr. Eduardo. Já fizeram demais por nós esta noite. Insisto. O caminho até o estacionamento foi feito em silêncio. A chuva havia parado, mas o ar ainda estava úmido e frio. Eduardo ofereceu seu casaco para Camila, mas ela recusou educadamente. Quando Dulce e Dos chegaram ao carro, um Corsa azul de mais de 15 anos com a pintura descascada e vidros embaçados, Eduardo sentiu o coração apertar.
Este é o lar de vocês? Camila abriu a porta traseira, revelando um colchão improvisado feito de cobertores dobrados, algumas roupas em sacos plásticos e mamadeiras limpas, organizadas em uma caixa de papelão. É temporário, disse ela, deitando Gabriel com cuidado no colchão. Até eu conseguir um emprego e juntar dinheiro para alugar um quarto. Eduardo observou como ela organizou o espaço com eficiência, transformando o banco traseiro de um carro velho em um berçário aconchegante. Havia algo de profundamente tocante naquela determinação silenciosa. Camila, eu tenho uma proposta para você. Ela se virou, alerta. Trabalho para mim em uma das minhas empresas. Posso arranjar algo no setor administrativo, nada muito complicado. Em troca, posso ajudar com moradia temporária até você se estabilizar. Por que faria isso por uma estranha? Eduardo olhou para Gabriel, que dormia placidamente inconsciente dos desafios que o cercavam. Pensou em Marina, em todos os sonhos que haviam compartilhado e que se desvaneceram em uma noite chuvosa há 10 anos. Pensou na vida vazia que havia construído desde então, cheia de sucesso profissional, mas desprovida de qualquer significado real. Porque talvez vocês não sejam os únicos que precisam de ajuda esta noite. Camila estudou seu rosto por um longo momento, procurando sinais de falsidade ou más intenções. Aparentemente satisfeita com o que viu, ela assentiu lentamente. Eu aceito trabalhar, mas sobre a moradia, preciso pensar. Claro. Eduardo tirou um cartão do bolso e escreveu seu número pessoal no verso. Me ligue amanhã. Podemos conversar melhor sobre os detalhes. Camila pegou o cartão com cuidado como se fosse algo precioso. Obrigada, Sr. Eduardo. Por tudo. Não sei como. Retribuir. Não precisa retribuir nada. Apenas cuide bem de vocês dois. Eduardo se afastou, mas antes de chegar ao próprio carro, virou-se mais uma vez. Através do vidro traseiro embaçado, podia ver a silhueta de Camila ajeitando os cobertores, preparando-se para mais uma noite desconfortável. Algo dentro dele se revirou, uma mistura de compaixão e uma emoção que não conseguia identificar completamente. Enquanto dirigia de volta para casa, Eduardo não conseguia tirar da mente a imagem de Gabriel dormindo peacefully nos braços da mãe, ou a forma como os olhos de Camila brilhavam quando falava do filho. Havia anos que não se sentia tão vivo. Havia anos que não sentia que suas ações poderiam realmente importar para alguém. Ao chegar à cobertura, em vez de ir direto para o escritório como sempre fazia, Eduardo se serviu de um uísque e se acomodou na poltrona diante da janela que dava vista para a cidade. Lá embaixo, milhões de pessoas viviam suas vidas, enfrentavam seus desafios, amavam, perdiam, recomeçavam. Por 10 anos, ele havia se isolado de toda essa humanidade, focando apenas em números, contratos e lucros. Mas esta noite, algo havia mudado. Uma jovem mãe e seu bebê haviam atravessado seu caminho, e Eduardo sentia como se estivesse acordando de um longo sono. Talvez fosse tarde demais para recuperar tudo o que havia perdido com Marina, mas talvez não fosse tarde demais para encontrar um novo propósito, uma nova forma de viver que não fosse apenas sobre sobreviver. Pegou o telefone e discou para seu assistente pessoal. Roberto, sou eu. Preciso que você prepare um contrato de trabalho amanhã cedo e procure apartamentos para alugar na região da Vila Madalena. Algo simples, mas seguro, com 2 quartos. Claro, Sr. Monteiro. Posso perguntar para quem? Eduardo olhou mais uma vez para a cidade lá embaixo, pensando em 2 pessoas que naquele momento dormiam desconfortavelmente em um carro velho, mas que haviam despertado nele algo que pensava estar morto para sempre. Para uma família que merece uma segunda chance. O som estridente do despertador ecoou pela cobertura às 6 da manhã, mas Eduardo já estava acordado há 1 hora, observando o nascer do sol através das janelas panorâmicas. Pela primeira vez em anos, havia dormido apenas 3 horas e não se sentia cansado. Pelo contrário, uma energia estranha o consumia, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Tomou banho rapidamente e, em vez do terno escuro habitual,
Escolheu uma camisa social azul claro e calças de algodão. Algo mais acessível, menos intimidador. Enquanto tomava café, não conseguia parar de pensar em Camila e Gabriel. Será que haviam passado bem a noite? O bebê estava com frio? Camila havia conseguido dormir? Às 7h30, o telefone tocou. Era Roberto, seu assistente. Bom dia, Sr. Monteiro. Preparei os documentos que solicitou e encontrei 3 apartamentos na Vila Madalena. Todos mobiliados, em prédios com boa segurança. Ótimo. Marque visitas para hoje mesmo. E Roberto, seja discreto sobre isso, por favor. Claro, senhor. Posso perguntar quando a pessoa começará a trabalhar? Eduardo hesitou. Não havia sequer conversado adequadamente com Camila sobre o emprego. Tudo havia acontecido tão rapidamente na noite anterior. Primeiro preciso confirmar alguns detalhes. Te mantenho informado. Desligou o telefone e ficou olhando para o cartão de visitas que havia dado para Camila. Seria melhor esperar que ela ligasse ou deveria procurá-la? A sensação de urgência era estranha, como se cada minuto que passava fosse uma oportunidade perdida. Enquanto isso, a 15 quilômetros dali, Camila despertava com Gabriel chorando. O bebê havia passado uma noite agitada, acordando várias vezes com frio. Ela o pegou no colo e verificou a fralda. Depois preparou uma mamadeira com a água mineral que havia conseguido em um posto de gasolina. A manhã estava fria e úmida. Dentro do carro, seus hálitos formavam uma fina camada de vapor nos vidros. Camila olhou para o cartão de Eduardo na luz fraca que entrava pelo para-brisa. Seria real. Um homem rico oferecendo emprego e ajuda para uma completa estranha? Ela havia aprendido a desconfiar de bondade gratuita. Nos 6 meses desde que Gabriel nascera, havia encontrado muito mais pessoas dispostas a julgar do que a ajudar. Mas havia algo nos olhos de Eduardo, uma tristeza profunda que reconhecia como própria, que a fazia acreditar em sua sinceridade. Gabriel terminou a mamadeira e sorriu para ela, aquele sorriso banguela que derretia seu coração todos os dias. Por ele, ela seria capaz de qualquer coisa. Por ele talvez valesse a pena arriscar confiar mais uma vez. Pegou o celular pré-pago e discou o número do cartão. Eduardo atendeu no primeiro toque. Alô? Senhor Eduardo? É Camila. Camila, bom dia. Como vocês passaram a noite? A genuína preocupação na voz dele a surpreendeu. Bem, obrigada. Senhor, sobre ontem, o senhor falou sério sobre o emprego? Completamente sério. Inclusive, já preparei alguns documentos. Podemos nos encontrar para conversar melhor. Camila olhou para as próprias roupas amarrotadas, para Gabriel que precisava de banho para o carro que era sua única proteção contra o mundo. Eu não tenho como me arrumar adequadamente para uma reunião. Não se preocupe com isso. Que tal nos encontrarmos em um local neutro? Conheço uma padaria muito boa na Vila Madalena. Ambiente informal, familiar. 1 hora depois, Camila empurrava o carrinho de bebê emprestado de uma vizinha do estacionamento em direção à padaria. Havia conseguido dar um banho rápido em Gabriel, usando a água de uma torneira pública e trocar suas roupas por outras ligeiramente menos amassadas. Eduardo já estava lá sentado em uma mesa no canto, com uma pilha de papéis à frente. Ele se levantou assim que a viu, e Camila notou como algumas pessoas olhavam curiosas para a cena. Um homem obviamente bem-sucedido, recebendo uma jovem mãe com um bebê. Camila, que bom que veio. Ele beijou seu rosto educadamente e fez carinho na cabeça de Gabriel. Como ele está hoje? Melhor. Dormiu um pouco mais depois que o sol nasceu. Eduardo puxou uma cadeira para ela e ajudou a posicionar o carrinho. Pediu café com leite e pão de açúcar para Camila e um suco de laranja. Então, sobre o trabalho, começou ele, organizando os papéis. Tenho uma construtora e uma empresa de incorporação imobiliária. Preciso de alguém para organizar documentos, fazer atendimento telefônico básico, coisas do tipo. Nada muito complicado, mas que exige confiabilidade e atenção aos detalhes. Camila escutava atentamente, embalando Gabriel, que começara a ficar inquieto. Eu não tenho experiência em escritório, Sr. Eduardo. Trabalhei apenas em loja. Sei restaurante antes de Gabriel nascer. Ela assentiu.
Minha mãe disse que eu havia jogado minha vida fora, que nunca conseguiria nada sendo mãe solteira. Eduardo sentiu raiva crescer em seu peito novamente. Como uma mãe podia falar isso para a própria filha? Sua mãe está errada, completamente errada. Ele se inclinou para a frente. Camila, você tem algo que não se aprende em faculdade. Determinação, responsabilidade e amor genuíno. O resto a gente ensina. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas. Há tanto tempo que não ouvia palavras de encorajamento. O salário seria de R$ 2.500 para começar, com vale-refeição e plano de saúde. E eu gostaria de ajudar com moradia até você se estabelecer. R$ 2.500? Camila quase engasgou com o café. Era mais do que havia ganhado em qualquer emprego anterior. É o salário padrão para a função. Nada extraordinário. Para Eduardo, talvez não fosse extraordinário. Para Camila, era a diferença entre sobreviver e realmente viver. Sobre a moradia, ela hesitou. Eu não quero parecer desconfiada, mas preciso entender o que o senhor espera em troca. Eduardo a encarou diretamente. Espero que você seja uma funcionária dedicada e honesta. Nada mais. Camila, eu sei como isso deve soar estranho. Um homem rico oferecendo ajuda para uma desconhecida. Mas a verdade é que, há muito tempo eu não faço nada que realmente importe. Ajudar vocês me dá um propósito que não sentia há anos. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que tocou o coração de Camila. Talvez ele também estivesse precisando de salvação, apenas de uma forma diferente. Posso ver os 7 apartamentos que encontrou? Eduardo sorriu, o primeiro sorriso genuíno que havia dado em meses. Claro, podemos ir agora se quiser. O primeiro apartamento ficava no 3º andar de um prédio pequeno, com porteiro e área de lazer simples. Tinha 2 quartos, sala, cozinha americana e uma varanda pequena. Estava mobiliado com o básico: cama, sofá, mesa, geladeira. Camila caminhava pelos cômodos em silêncio, tocando as paredes como se não acreditasse que aquilo pudesse ser real. Gabriel, no carrinho, olhava curioso para o ambiente novo. — O que acha? Perguntou Eduardo. — É lindo, sussurrou ela. Mas, senhor Eduardo, quanto custa um lugar como este? 1.200 por mês, incluindo o condomínio. Camila fez as contas rapidamente. Com o salário que ele oferecera, sobraria mais de R$ 1.000 por mês para comida, roupas e necessidades de Gabriel. Era uma vida completamente diferente da que havia imaginado para eles. Eu posso pagar. Com o salário que o senhor ofereceu, posso pagar. Então está decidido? Camila pegou Gabriel no colo e caminhou até a varanda. Dali podia ver uma pequena praça onde crianças brincavam sob a supervisão das mães. Imaginou Gabriel ali em alguns anos, correndo, rindo, fazendo amigos. Posso perguntar uma coisa, senhor Eduardo? Claro. Por que eu? Por que nós? O senhor poderia ajudar qualquer pessoa, qualquer família. Por que escolheu 2 pessoas? Que mal conhece? Eduardo se aproximou da varanda e ficou ao lado dela, observando as crianças na praça. Você se lembra do que perguntou ontem à noite? Se nosso encontro foi acidental? Lembro. Eu perdi minha esposa há 10 anos. Marina. Ela estava grávida de 6 meses quando partiu. Sua voz ficou mais baixa. Desde então eu me fechei para o mundo. Construí uma vida segura, previsível, mas vazia. Ontem à noite, quando vi você com Gabriel, quando vi o amor que existe entre vocês, foi como se acordasse de um sono muito longo. Camila sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Sinto muito pela sua perda. Eu também sinto pela sua, pela forma como sua família a tratou, pela solidão que vocês enfrentaram. Eduardo se virou para ela. Talvez possamos ajudar um ao outro a reconstruir o que perdemos. Gabriel começou a balbuciar, estendendo as mãozinhas para Eduardo. Sem hesitar, ele pegou o bebê no colo e Gabriel imediatamente se aconchegou contra seu peito. Acho que ele gosta de você, disse Camila, sorrindo através das lágrimas. Ele é especial. Vocês 2 são. Naquele momento, parados, na varanda do apartamento, com Gabriel nos braços de Eduardo e o sol da tarde entrando pela janela, Camila sentiu algo que não experimentava há meses: esperança.
Não apenas a esperança de sobreviver ao dia seguinte, mas a esperança de realmente construir uma vida digna para seu filho. Eu aceito, disse ela. O trabalho, o apartamento, tudo, mas com uma condição. Qual? Eu quero pagar o aluguel, completamente, sem desconto, sem favorecimento. Quero que isso seja uma relação de trabalho honesta, não caridade. Eduardo estudou seu rosto determinado e assentiu. Combinado, mas eu mantenho o direito de dar presentes para Gabriel no aniversário e no Natal. Isso é negociável, disse ela, finalmente sorrindo de verdade pela primeira vez em meses. Eles voltaram para a sala, onde Eduardo espalhou os papéis sobre a mesinha de centro. Contrato de trabalho, documentos para o aluguel, formulários do plano de saúde. Poderia começar na segunda-feira? Claro. Mas e Gabriel? Não posso deixá-lo sozinho. Já pensei nisso. Há uma creche excelente a 2 quadras do escritório. Posso ajudar com a mensalidade até você se organizar completamente. Camila hesitou. Era muita generosidade de uma vez só. Senhor Eduardo. Camila, por favor, me chame apenas de Eduardo. Eduardo, eu não sei como agradecer tudo. Isso, mas prometo que não vou decepcioná-lo. Vou trabalhar duro, vou ser a melhor funcionária que conseguir ser. Eu sei que vai. Eduardo pegou Gabriel de volta no colo. E quem sabe, com o tempo, vocês possam me ensinar a ser uma pessoa melhor também. Enquanto assinavam os papéis, Camila não conseguia parar de pensar na reviravolta que sua vida havia tomado em menos de 24 horas. Ontem estava pedindo sobras de comida. Hoje tinha emprego, casa e um futuro real para oferecer ao filho. Mas mais do que isso, havia encontrado alguém que acreditava nela quando ela própria havia parado de acreditar. Eduardo não a via como uma mãe solteira, sem perspectivas. Ele a via como uma pessoa capaz, merecedora de respeito e oportunidades. Quando posso me mudar? Perguntou ela. Hoje mesmo, se quiser. Posso mandar meu motorista buscar suas coisas. Camila riu, lembrando do que eram suas coisas. Algumas roupas em sacos plásticos e pertences de bebê organizados no porta-malas do Corsa velho. Não vai ser difícil de transportar. 2 horas depois, Eduardo observava Camila organizar o apartamento com eficiência impressionante. Ela havia transformado o quarto menor em um berçário aconchegante para Gabriel, e já havia planos para pequenos melhoramentos que tornaria o espaço ainda mais acolhedor. Preciso ir agora, disse ele. Mas qualquer coisa, qualquer dúvida me ligue. Tem meu número. Eduardo, obrigada por tudo. Eu sei que isso não é normal, que pessoas como o senhor não costumam fazer isso por pessoas como eu, mas eu prometo que vou honrar sua confiança. Eduardo parou na porta e se virou para ela. Camila segurava Gabriel, que brincava com seus cabelos, e pela primeira vez parecia relaxada, em paz. Camila, pessoas como eu passam a vida inteira procurando algo que dê sentido às suas conquistas. Pessoas como você me lembram de qual é esse sentido. Depois que ele saiu, Camila se sentou no sofá novo com Gabriel no colo e olhou ao redor do apartamento. Pela primeira vez em meses, eles tinham um lar de verdade. Pela primeira vez desde que descobrira a gravidez, ela se sentia capaz de sonhar com o futuro. Mas enquanto embalava Gabriel para dormir em seu novo quarto, uma pequena voz no fundo de sua mente sussurrava palavras de cautela. Seria tudo bom demais para ser verdade? Haveria algo mais por trás da generosidade de Eduardo? Afastou os pensamentos negativos. Por hoje, bastava ser grata pela primeira noite em meses que passariam aquecidos, seguros e com esperança no coração. Segunda-feira chegou com uma mistura de nervosismo e expectativa para Camila. Ela havia acordado às 5 da manhã, muito antes do necessário, preparando tudo meticulosamente para seu primeiro dia de trabalho. Gabriel estava radiante em sua roupa nova, um macacãozinho azul que ela havia comprado no domingo com parte do dinheiro que Eduardo havia adiantado. A creche Pequenos Sonhos era exatamente como Eduardo havia descrito, limpa, organizada e com profissionais carinhosas. Camila conversou longamente com a coordenadora, Dona Francisca, uma senhora de 60 anos, com olhos gentis
e experiência de 3 décadas cuidando de crianças. Pode ficar tranquila, querida, disse Francisca, pegando Gabriel no colo. Ele vai se adaptar rapidinho. Crianças desta idade são muito resilientes. Gabriel, como se quisesse provar o ponto da coordenadora, sorriu imediatamente para ela e começou a brincar com o colar colorido que ela usava. Camila sentiu o coração apertar com a primeira separação, mas sabia que era necessário. Qualquer coisa, qualquer problema, vocês me ligam, está bem? Claro, mãe, mas vai ver que não vai precisar. O escritório da Monteiro Incorporações ficava em um prédio comercial elegante na Vila Olímpia. Camila se apresentou na recepção às 8 horas em ponto, vestindo um conjunto social simples que havia comprado no sábado, sua primeira compra de roupa em mais de um ano. Camila. Santos? Perguntou a recepcionista, uma moça loira de aparência impecável. O senhor Eduardo está esperando por você. Seguindo pelos corredores, Camila observou as paredes decoradas com fotos de empreendimentos da empresa, prédios residenciais, elegantes complexos comerciais imponentes, casas de luxo. Era um mundo completamente diferente do que ela conhecia. Eduardo a recebeu em uma sala de reuniões, acompanhado de uma mulher de meia idade, vestida formalmente. Camila, esta é Helena, nossa gerente de recursos humanos. Ela vai orientar você sobre os procedimentos da empresa. Helena cumprimentou Camila com um sorriso profissional, mas seus olhos a avaliavam de forma crítica. Era evidente que estava curiosa sobre as circunstâncias da contratação. Bom, tia Camila, Eduardo me contou que você vai trabalhar no setor administrativo. Tem experiência anterior em escritório? Não especificamente, respondeu Camila honestamente, mas sou organizada e aprendo rápido. Helena trocou um olhar rápido com Eduardo. Certo, vamos começar com tarefas simples. Arquivamento, atendimento telefônico, organização de documentos. Vera, nossa assistente administrativa, vai treiná-la. Durante toda a manhã, Camila se dedicou intensamente ao treinamento. Vera, uma senhora simpática de 50 anos, foi paciente ao explicar os sistemas da empresa, os procedimentos de arquivo e as normas de atendimento ao cliente. Você é esperta, comentou Vera durante o intervalo para o café. Está pegando tudo muito rápido. Obrigada. Estou tentando me esforçar ao máximo. Posso fazer uma pergunta pessoal? Vera baixou a voz. Como você conheceu o Sr. Eduardo? É incomum ele contratar alguém sem experiência diretamente. Camila hesitou. Como explicar a situação sem soar como se estivesse recebendo favor especial? Nos conhecemos. Por acaso. Ele soube da minha situação e decidiu me dar uma oportunidade. Vera assentiu, mas Camila percebeu que a explicação não havia satisfeito completamente sua curiosidade. Durante o almoço, Eduardo apareceu em sua mesa. Como está? Sendo o primeiro dia? Ótimo. Vera é muito paciente e eu estou gostando do trabalho. E Gabriel, como foi deixá-lo na creche? Difícil, admitiu Camila, mas sei que é o melhor para ele. Eduardo sorriu. Quer almoçar comigo? Podemos ir buscar Gabriel na creche e almoçar todos juntos. Conheço um restaurante família perto dali. A sugestão pegou Camila de surpresa. Eduardo, não acha que isso pode parecer inadequado? Funcionária almoçando com o chefe? Por que seria inadequado? Somos amigos, não somos? Camila olhou ao redor do escritório. Alguns funcionários discretamente observavam a conversa. Que ela podia imaginar o que estavam pensando. Talvez seja melhor mantermos as coisas profissionais aqui no trabalho. Eduardo pareceu ligeiramente desapontado, mas assentiu. Claro, você tem razão, mas qualquer coisa que precisar, não hesite em me procurar. A tarde passou rapidamente. Camila se concentrou em organizar um arquivo de contratos antigos, trabalho que exigia atenção aos detalhes e paciência. Estava tão absorta na tarefa que não percebeu quando Helena se aproximou. Camila, posso falar com você um minuto? Elas foram para uma sala reservada. Helena fechou a porta e se sentou em frente a Camila com uma expressão séria. Preciso ser direta com você. Eduardo é um homem bom, mas às vezes sua generosidade pode ser mal interpretada. Não entendo. Você é uma jovem bonita,
mãe solteira em situação vulnerável. Eduardo é um homem rico e solitário. As pessoas podem fazer suposições incorretas sobre a natureza da sua relação. Camila sentiu o rosto esquentar. Não há nada inadequado entre nós, se é isso que está insinuando. Eu acredito em você, mas nem todo mundo vai acreditar. Meu conselho é, mantenha a distância pessoal dele. Faça seu trabalho bem feito, seja profissional, mas não dê margem para fofocas. Posso perguntar por que está me dizendo isso? Helena suspirou. Porque Eduardo é como um irmão para mim. Trabalho com ele há 15 anos. Vi como ele sofreu quando perdeu Marina. Vi como se fechou para o mundo. Recentemente ele tem parecido mais vivo. E tenho medo de que você seja a razão. E isso é ruim? Pode ser, se vocês dois não estiverem na mesma página sobre o que querem desta relação. Eduardo pode estar vendo em você e seu filho uma forma de preencher o vazio que Marina deixou. Você pode estar vendo nele uma segurança que nunca teve. Nenhuma das duas motivações é base sólida para qualquer tipo de relacionamento. Camila ficou em silêncio, processando as palavras de Helena. Havia verdade nelas e isso a incomodava. Obrigada pelo conselho. Vou pensar no que disse. Não me leve a mal, Camila. Você parece ser uma boa pessoa e desejo sucesso para você. Só quero que ambos tenham os pés no chão. O resto da tarde passou em um clima diferente. Camila se pegou analisando cada interação com Eduardo, cada gesto, cada palavra. Quando ele passou por sua mesa e perguntou como tinha sido o dia, ela respondeu de forma mais formal do que o usual. Às 6 da tarde, foi buscar Gabriel na creche. O bebê estava radiante. Obviamente havia se divertido durante o dia. Francisca a tranquilizou dizendo que ele havia se adaptado perfeitamente, havia brincado com outras crianças e comido bem. Ele é um amor, disse Francisca. Muito sociável e alegre. Você tem um filho especial. No caminho para casa, Camila refletiu sobre o primeiro dia. O trabalho havia sido gratificante, as pessoas eram gentis e ela se sentia capaz de crescer profissionalmente ali. Mas as palavras de Helena ecoavam em sua mente. Seria verdade que Eduardo estava projetando nela e em Gabriel a família que havia perdido? E ela estaria se apegando a ele mais pela segurança que representava do que por quem ele realmente era? No apartamento, enquanto preparava o jantar simples, macarrão com molho de tomate e salada, Camila tentou organizar seus sentimentos. Não podia negar que sentia gratidão imensa por Eduardo. Mais do que isso, sentia-se confortável em sua presença de uma forma que não experimentava há muito tempo. Mas gratidão poderia ser confundida com afeto. Segurança poderia ser confundida com amor. Gabriel, brincando no tapete da sala com os brinquedos novos, balbuciava contente. Pelo menos ele estava claramente feliz com as mudanças em suas vidas. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Alô? Camila? É Eduardo. Como foi o primeiro dia? Muito bem, obrigada por perguntar. Você parece distante. Aconteceu alguma coisa? Camila hesitou. Eduardo, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você realmente está fazendo tudo isso por mim e pelo Gabriel? Houve silêncio do outro lado da linha por um momento. Já conversamos sobre isso. Você e Gabriel me deram um propósito que eu não tinha há anos. Mas você não está tentando substituir Marina e o filho que perdeu através de nós, está? O silêncio foi mais longo desta vez. Camila, de onde veio essa pergunta? Alguém sugeriu que talvez suas motivações não fossem tão simples quanto aparentam. Alguém? Quem? Isso importa? A pergunta continua válida. Eduardo suspirou profundamente. Camila, não vou mentir dizendo que vocês não despertaram em mim sentimentos que estavam adormecidos há anos, mas não estou tentando substituir ninguém. Vocês são únicos, especiais por quem são, não por quem representam. Tem certeza disso? Tenho, mas posso entender sua preocupação. Talvez seja melhor mantermos uma certa distância profissional enquanto você se estabelece. Não quero que se sinta pressionada ou desconfortável. Talvez seja mesmo o melhor. Está bem.
Mas Camila, quero que saiba que minha oferta de ajuda e amizade continua válida, independentemente de qualquer coisa. Depois que desligaram, Camila ficou olhando para o telefone por um longo tempo. Parte dela se sentia aliviada por ter estabelecido limites claros. Outra parte sentia como se tivesse perdido algo importante. Gabriel engatinhou até ela e se puxou para ficar em pé, apoiando-se em suas pernas. Seus olhos brilhavam com amor incondicional e confiança absoluta. É só nós dois de novo, meu amor, sussurrou ela, pegando-o no colo. Pelo menos por enquanto. Mas enquanto embalava Gabriel para dormir, cantando a mesma canção de ninar que havia cantado no carro naquela primeira noite, Camila não conseguia ignorar a sensação de que algo havia mudado. A conversa com Eduardo havia criado uma distância que não existia antes, e ela não tinha certeza se era isso que realmente queria. Na verdade, pela primeira vez em meses, ela havia começado a imaginar como seria ter não apenas segurança financeira, mas também companhia adulta, alguém com quem compartilhar as alegrias e desafios de criar Gabriel. Será que havia cometido um erro ao criar essa distância? Ou havia feito a coisa certa para proteger a si mesma e ao filho de uma possível desilusão? Apenas o tempo diria. Por enquanto, ela se concentraria em ser a melhor funcionária possível e a melhor mãe que podia ser. O resto poderia esperar. 3 semanas se passaram desde a conversa telefônica que havia criado uma barreira invisível entre Eduardo e Camila. No escritório, eles mantinham uma cordialidade profissional impecável. Ele perguntava sobre seu progresso no trabalho, ela respondia com eficiência e educação. Mas a espontaneidade, os sorrisos genuínos e as conversas calorosas haviam desaparecido. Camila se destacava no trabalho. Sua dedicação e atenção aos detalhes impressionavam todos os colegas. Vera frequentemente elogiava sua organização, e até Helena havia admitido que a contratação estava se mostrando acertada. Mas por trás da competência profissional, Camila carregava um peso no coração que não conseguia explicar completamente. Gabriel, por outro lado, estava florescendo. Na creche, havia se tornado o favorito das cuidadoras e já ensaiava suas primeiras tentativas de ficar em pé sozinho. À noite, no apartamento aconchegante, mãe e filho estabeleceram uma rotina tranquila: banho, jantar, brincadeiras no tapete da sala e histórias antes de dormir. Era quinta-feira, quando tudo mudou novamente. Camila estava organizando contratos. No arquivo, quando Vera se aproximou com uma expressão preocupada. Camila, chegou uma encomenda para você na recepção. É peculiar. Camila desceu até a recepção, onde encontrou um buquê enorme de rosas vermelhas acompanhado de uma caixa de chocolates caros e um cartão. Seu coração disparou. Seria de Eduardo? Mas quando leu o cartão, o sangue gelou em suas veias. Para minha filha e meu neto, espero que possamos conversar. Com amor, mãe. As mãos de Camila tremiam enquanto segurava o cartão. Sua mãe. Depois de quase 8 meses de silêncio, depois de tê-la expulsado de casa grávida e desamparada, agora ela aparecia. Está tudo bem? Perguntou a recepcionista. Você ficou pálida. Eu preciso sair um pouco. Pode avisar a Vera que volto em meia hora? Camila praticamente correu para fora do prédio, precisando de ar fresco. Sentou-se em um banco na praça em frente e releu o cartão várias vezes, como se as palavras pudessem mudar de significado. Como sua mãe havia descoberto onde trabalhava. Como havia conseguido seu endereço. Pegou o celular e discou o número que não ligava há meses. Alô? A voz de Conceição Santos era exatamente como se lembrava. Firme, controladora. Mãe, sou eu, Camila. Filha, que bom que ligou, recebi as flores, Gui. Como você me encontrou? Isso importa. O importante é que consegui. Filha, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre como você me expulsou de casa quando mais precisava de apoio. Sobre como disse que eu havia desonrado a família. Camila, eu sei que cometi erros. Estava assustada, confusa. Quando soube que você estava grávida, só consegui pensar no que as pessoas iam dizer no julgamento que enfrentaríamos. E agora, o que mudou? Houve uma pausa longa.
Eu vi você na televisão, filha. Camila franziu a testa. Na televisão? Um programa de notícias fez uma reportagem sobre um empresário que está ajudando famílias carentes. Mostraram vocês saindo de um hospital, você, Gabriel, e esse homem, Eduardo Monteiro. Disseram que ele estava bancando o tratamento médico de vocês. O estômago de Camila revirou. Que reportagem? Quando? Semana passada. Eles falaram sobre responsabilidade social, sobre empresários que fazem a diferença. Camila, filha, você conseguiu. Conseguiu um homem rico para cuidar de vocês. A náusea que Camila sentiu foi instantânea e avassaladora. Mãe, não é isso que você está pensando. Claro que é. Você foi esperta, filha. Usou sua beleza e o bebê para conquistar um milionário. Sempre soube que você era inteligente. Pare! Camila gritou, fazendo algumas pessoas na praça se virarem para olhá-la. Não é isso, mãe. Eduardo me ofereceu um emprego, nada mais. Ah, filha, não precisa fingir comigo. Eu entendo. Você fez o que tinha que fazer para sobreviver. E agora que está estabelecida, podemos ser uma família de novo. Uma família? Onde você estava quando Gabriel nasceu? Quando passamos noites com fome e frio? Eu estava. Errada, já admiti isso. Mas agora posso ajudar. Posso ir para São Paulo, cuidar do meu neto enquanto você trabalha. Podemos morar juntas novamente. A ideia de ter sua mãe por perto, tentando controlar sua vida novamente, fez Camila se sentir claustrofóbica. Não, mãe. Não quero isso. Camila, seja razoável. Uma criança precisa da avó. E você precisa de ajuda para manter esse homem interessado. Homens ricos são volúveis, filha. Você precisa ser esperta para segurar ele. Eu não estou tentando. Segurar ninguém. Eduardo é meu chefe, apenas isso. Claro que não, nenhum chefe paga hospital particular para funcionária. Nenhum chefe aparece em jornal com empregada. Camila, você conseguiu algo grande. Não deixe escapar por orgulho tolo. Camila desligou o telefone com as mãos tremendo. A interpretação distorcida de sua mãe sobre a situação com Eduardo a deixava nauseada. Era isso que as pessoas pensavam? Que ela havia seduzido Eduardo para conseguir uma vida melhor? Voltou para o escritório em estado de choque. Vera notou imediatamente que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa? Você está péssima. Vera, posso perguntar uma coisa? As pessoas aqui no escritório, elas comentam alguma coisa sobre mim e o senhor Eduardo? Vera hesitou. Por que está perguntando isso? Por favor, seja honesta comigo. Bem, há alguns comentários, nada malicioso, mas as pessoas acham estranho como você foi contratada, o interesse dele por você e seu filho. Alguns acham que há algo mais entre vocês. E você? O que você acha? Eu acho que o senhor Eduardo é um homem bom que quis ajudar uma mãe em dificuldades. Mas, Camila, você sabe como as pessoas são. Elas sempre procuram explicações mais interessantes para atos de bondade. O resto do dia passou como um borrão. Camila conseguiu se concentrar no trabalho, mas sua mente não parava de girar. A ligação da mãe havia revirado todas suas inseguranças. E se as pessoas realmente achavam que ela havia seduzido Eduardo? E se ele próprio começasse a pensar isso? Às 6 da tarde, estava saindo do prédio quando encontrou Eduardo no elevador. Camila, como foi o dia? Bem, obrigada. Eles desceram em silêncio, mas Eduardo parecia querer dizer algo. Camila, posso falar com você um minuto? É sobre trabalho. Eles se afastaram para um canto do lobby. Recebi uma ligação hoje de um repórter. Parece que alguém deu informações sobre nossa situação para a imprensa. Queriam fazer uma matéria sobre responsabilidade social corporativa. O coração de Camila quase parou. E o que você disse? Que não havia matéria alguma. Que você é uma funcionária como qualquer outra e que nossa vida pessoal não é assunto público. Mas, Camila, você tem ideia de quem pode ter vazado essas informações? Camila pensou na mãe, na reportagem que ela havia mencionado. Pode ter sido qualquer pessoa que nos viu juntos. Eduardo estudou seu rosto. Há algo que você não está me contando? Camila queria contar sobre a ligação da mãe, sobre as flores, sobre os medos que a consumiam. Mas as palavras de Helena
ecoavam em sua mente. Mantenha distância profissional. Não, não há nada. Tem certeza? Você parece perturbada. Estou bem, só preocupada com o que as pessoas possam pensar. Eduardo se aproximou um passo. Camila, não me importo com o que as pessoas pensam. Nunca me importei. Mas se isso está incomodando você, está. Está incomodando sim. Então o que quer que eu faça? Camila olhou para ele. Realmente olhou. Viu a preocupação genuína em seus olhos. A forma como ele se inclinava ligeiramente em sua direção, como se quisesse protegê-la de qualquer coisa que a estivesse machucando. Por um momento teve vontade de contar tudo, de se apoiar nele como havia feito naquela primeira noite. Mas então lembrou das palavras da mãe, das fofocas no escritório, da reportagem na televisão. Quero que mantenhamos as coisas estritamente profissionais, sem almoços juntos, sem conversas pessoais, sem nada que possa ser mal interpretado. Eduardo pareceu como se tivesse levado um soco. É isso que você realmente quer? É o que precisa ser feito. Por que tenho a impressão de que há algo mais acontecendo aqui? Algo que você não está me contando? Eduardo, por favor, vamos manter as coisas simples, está bem? Ele a observou por um longo momento. Depois assentiu lentamente. Se é isso que você quer. Mas, Camila, quero que saiba que, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, ainda pode contar comigo, independentemente de tudo mais. Obrigada. Eles se separaram no estacionamento e Camila sentiu como se tivesse acabado de cortar uma corda que a mantinha conectada a algo importante. Mas era o certo a se fazer, não era? Era a forma de proteger a si mesma e a Gabriel de futuras complicações. Na creche, Gabriel a recebeu com seu sorriso radiante habitual. Francisca comentou que ele havia passado o dia perguntando por Papai Eduardo, algo que as cuidadoras haviam interpretado de suas tentativas de pronunciar o nome. Ele realmente se afeiçoou ao Sr. Eduardo, comentou Francisca. É raro ver uma criança tão pequena criar esse tipo de vínculo. No caminho para casa, Camila refletiu sobre o comentário. Gabriel havia mesmo se apegado a Eduardo. Nas poucas vezes que eles haviam se encontrado nas últimas semanas, o bebê ficava visivelmente animado, estendia os bracinhos para ele e chorava quando ele ia embora. E se ela estivesse privando Gabriel de uma figura paterna positiva por causa de seus próprios medos? E se estivesse punindo Eduardo por crime que ele não havia cometido? Em casa, enquanto preparava o jantar, o telefone tocou novamente. Era sua mãe. Camila, não desligue. Preciso falar com você. Mãe, eu já disse... Comprei uma passagem para São Paulo. Chego no sábado. Camila quase derrubou a panela. O quê? Não, mãe, eu não autorizei isso. Sou sua mãe e avó do Gabriel. Não preciso de autorização para ver minha família. Você não pode simplesmente aparecer aqui e achar que... Camila, você precisa de mim. Pode não admitir, mas precisa. E eu preciso conhecer meu neto. Cometi um erro te expulsando, mas não vou cometer o erro de ficar longe do Gabriel. A linha ficou muda. Camila olhou para o telefone com uma mistura de raiva e pânico. Sua mãe vindo para São Paulo significava complicações que ela não estava preparada para enfrentar. Significava confrontar um passado doloroso. E pior ainda, significava que sua vida cuidadosamente reconstruída estava prestes a ser revirada mais uma vez. Gabriel engatinhou até ela e se puxou para ficar em pé, segurando em suas pernas. Olhou para ela com aqueles olhos confiantes, como se soubesse que ela sempre encontraria uma forma de protegê-lo. O que vamos fazer agora, meu amor? Sussurrou ela, pegando-o no colo. Pela primeira vez em semanas, Camila sentiu vontade de ligar para Eduardo, de contar tudo e pedir conselhos, mas havia criado uma distância entre eles. Havia insistido em manter as coisas profissionais. Como podia agora correr para ele no primeiro sinal de problema? Não podia. Teria que enfrentar isso sozinha, como sempre havia feito. Mas enquanto embalava Gabriel para dormir, uma única lágrima escorreu por seu rosto. Pela primeira vez desde que chegara a São Paulo, sentia-se verdadeiramente sozinha novamente. Sábado chegou carregado de ansiedade. Camila havia passado a noite anterior sem dormir,
alternando entre organizar o apartamento obsessivamente e ensaiar mentalmente as conversas que teria com sua mãe. Gabriel parecia sentir sua tensão e estava mais manhoso que o usual, chorando por motivos inexplicáveis e recusando-se a brincar sozinho. Às 2 da tarde, a campainha tocou. Camila respirou fundo, ajeitou Gabriel no colo e foi atender. Quando abriu a porta, viu Conceição Santos parada no corredor com 2 malas grandes e uma expressão que misturava determinação e nervosismo. Aos 52 anos, Conceição ainda era uma mulher bonita, embora as linhas de expressão ao redor dos olhos revelassem os anos de trabalho duro e preocupações. Seus cabelos castanhos estavam impecavelmente arrumados e ela usava seu melhor vestido, o mesmo que reservava para casamentos e batizados em santos. Filha, disse ela, os olhos imediatamente se fixando em Gabriel. Meu Deus, como ele cresceu! Gabriel se escondeu no pescoço de Camila, intimidado pela presença da estranha. Conceição estendeu os braços, esperando que o neto viesse até ela, mas o bebê apenas a observou com curiosidade cautelosa. Entre, disse Camila, afastando-se da porta. Conceição entrou no apartamento e fez uma inspeção visual rápida, seus olhos avaliando cada móvel, cada detalhe. Camila sabia exatamente o que ela estava fazendo, calculando o valor de tudo, tentando entender o padrão de vida da filha. Está muito bonito aqui, comentou Conceição, sentando-se no sofá. Deve custar caro um lugar assim. Eu pago meu aluguel com meu salário, respondeu Camila mais defensiva do que pretendia. Claro, filha, não duvidei disso. Conceição sorriu, mas havia algo calculista em sua expressão. Pode me mostrar meu neto agora? Camila hesitou, depois se sentou na poltrona ao lado do sofá, mantendo Gabriel no colo. Gabriel, esta é sua avó, vovó Conceição. Gabriel olhou para a avó com interesse renovado. Conceição fez caretas engraçadas e ruídos suaves, tentando conquistá-lo. Gradualmente, o bebê começou a sorrir e balbuciar de volta. Ele é lindo, Camila. Parece com você quando era bebê. A voz de Conceição ficou mais suave, genuinamente emocionada. Posso pegá-lo? Relutantemente, Camila entregou Gabriel para a mãe. Conceição o recebeu com cuidado, seus olhos se enchendo de lágrimas. Meu netinho, vovó sentiu tanto sua falta, mesmo sem te conhecer. Por um momento, Camila viu sua mãe, não como a mulher controladora que a havia expulsado de casa, mas como uma avó emocionada, conhecendo o neto pela primeira vez. Gabriel, sempre sociável, rapidamente se acostumou com Conceição e começou a brincar com seus brincos. Mãe, disse Camila após alguns minutos, precisamos conversar. Claro, filha, mas primeiro me conte tudo. Como conseguiu este apartamento? Como é trabalhar para esse Eduardo Monteiro? É um bom emprego, trabalho no setor administrativo da empresa dele. E ele? Como é como pessoa? Camila sentiu-se desconfortável. Com a direção da conversa. É um bom chefe, justo, respeitoso. Camila, você pode confiar em mim. Não há nada de errado em usar seus atributos para melhorar de vida. Homens ricos fazem isso o tempo todo. Usam seu dinheiro para conseguir mulheres bonitas. Por que não podemos fazer o contrário? Mãe, pare, não é assim. Eduardo me ajudou porque é uma pessoa boa, não porque estou oferecendo algo em troca. Conceição riu. Filha, eu não nasci ontem. Homens não fazem nada por nada, especialmente homens ricos. Ele quer alguma coisa de você. Você está errada, Cindy. Estou? Então, por que ele não ajuda outras mães solteiras? Por que justamente você? A pergunta atingiu Camila em cheio, porque era exatamente a mesma dúvida que a atormentava nas noites insones. Por quê? Porque o destino colocou nossas situações no caminho dele naquele momento. Destino? Conceição balançou a cabeça. Camila, você sempre foi muito romântica. Na vida real as coisas não funcionam assim. Homens como Eduardo Monteiro calculam cada movimento. Gabriel começou a ficar inquieto e Conceição o devolveu para Camila. O bebê imediatamente se acalmou no colo da mãe. Onde vou dormir? Perguntou Conceição.
Você pode ficar no meu quarto. Eu durmo no sofá. Nonsense. Posso dormir no sofá por algumas noites até organizarmos algo melhor. Mãe, algumas noites? Quanto tempo pretende ficar? O tempo necessário. Camila, você precisa de mim. Gabriel precisa da avó. E eu preciso compensar o tempo perdido. Não posso sustentar 2 pessoas com meu salário. Não se preocupe com isso. Tenho algumas economias. E vou procurar trabalho aqui. Conceição se levantou e foi até a janela. São Paulo tem mais oportunidades que Santos. Camila sentiu as paredes do apartamento se fechando ao seu redor. Em questão de minutos, sua vida cuidadosamente organizada estava sendo reorganizada pela mãe. Mãe, eu não sei se isso é uma boa ideia. Por quê? Porque está com medo de que eu atrapalhe seus planos com Eduardo? Não tenho planos com Eduardo. Então, deveria ter. Camila, você tem uma oportunidade única aqui. Um homem rico, bem-sucedido, claramente interessado em você e em Gabriel. Não pode deixar isso escapar por orgulho tolo. E se eu disser que não quero isso? Que quero construir minha vida por mérito próprio? Diria que você está sendo ingênua. Camila, você tem um filho para criar. Gabriel merece o melhor que você pode dar a ele. Se isso significa se casar com um homem rico que pode dar segurança e oportunidades para ele, então é isso que você deve fazer. A campainha tocou interrompendo a discussão. Camila foi atender esperando ser algum vizinho ou entregador. Quando abriu a porta, quase desmaiou de surpresa. Eduardo estava parado no corredor, segurando um saco de compras e com uma expressão de quem não sabia bem o que estava fazendo ali. Eduardo! O que... Como? Desculpe aparecer assim. Sem avisar. Eu estava no mercado e lembrei que você havia comentado que Gabriel estava acabando as papinhas dele. Comprei algumas. Ele ergueu o saco. Mas se é mau momento... Não, não é. Entre, por favor. Eduardo entrou no apartamento e imediatamente notou a presença de Conceição, que se levantara do sofá e o observava com interesse evidente. Eduardo, esta é minha mãe, Conceição Santos. Mãe, este é Eduardo Monteiro. Conceição se aproximou com um sorriso que Camila conhecia bem. O sorriso que ela usava quando queria causar boa impressão. Senhor Monteiro, que prazer conhecê-lo. Finalmente, ouvi tanto sobre o senhor. Eduardo cumprimentou Conceição educadamente, mas Camila percebeu seu desconforto com a efusividade da mãe. Igualmente, senhora Santos, Camila me falou sobre a senhora. Espero que coisas boas, riu Conceição. Sabe como são as filhas, às vezes guardam rancor das mães. Mãe, advertiu Camila, vim de Santos para conhecer meu neto e ajudar Camila com ele. Uma criança precisa da família, não acha, senhor Monteiro? Certamente, respondeu Eduardo olhando para Camila como se tentasse entender a dinâmica da situação. Gabriel, que havia ficado no berço durante a conversa, começou a chorar. Camila foi buscá-lo, mas quando voltou para a sala, encontrou sua mãe e Eduardo em uma conversa que a fez gelar. É maravilhoso o interesse que o senhor tem por minha filha e meu neto, estava dizendo Conceição. Não é todo dia que encontramos homens tão generosos e atenciosos. Camila é uma funcionária excepcional, respondeu Eduardo, claramente desconfortável. Ah, mais que isso, tenho certeza, o senhor não faria, tanto por uma funcionária comum. É evidente que há um carinho especial aí. Camila queria que o chão se abrisse e a engolisse. Sua mãe estava fazendo exatamente o que ela temia, criando uma situação constrangedora, insinuando coisas que não existiam. Mãe, o Eduardo trouxe papinha para o Gabriel. Que gentil, não foi? Muito gentil, concordou Conceição com um brilho nos olhos que Camila conhecia e temia. O senhor se comporta como um pai com Gabriel. Eu apenas... Eduardo começou, mas foi interrompido por Gabriel que, vendo-o, começou a balbuciar e estender os bracinhos em sua direção. Eduardo instintivamente estendeu os braços e pegou o bebê, que imediatamente se aconchegou contra seu peito. A cena era tão natural, tão carinhosa, que por um momento Camila esqueceu de suas preocupações. Viu só, disse Conceição triunfante. Ele reconhece o papai. Mãe, Camila sentiu o rosto queimar de constrangimento.
Eduardo olhou para ela, depois para Conceição, depois para Gabriel em seus braços. Talvez eu devesse ir. Não quero interromper o tempo em família. Não precisa ir por minha causa, disse Conceição rapidamente. Na verdade, que tal jantarmos juntos? Posso cozinhar algo especial. Seria uma ótima oportunidade para conversarmos melhor. Mãe, tenho certeza de que Eduardo tem outros compromissos. Na verdade, não tenho, disse Eduardo, olhando diretamente para Camila. Mas só fico se você quiser que eu fique. Camila se viu em um dilema. Recusar pareceria rude e confirmaria para sua mãe que havia problemas entre eles. Aceitar significaria uma noite inteira de insinuações e comentários, inadequados de Conceição. Claro, disse ela finalmente. Será sua agradável. O jantar foi exatamente o pesadelo que Camila havia antecipado. Conceição bombardeou Eduardo com perguntas sobre sua vida pessoal, seus planos futuros e suas intenções em relação a Camila e Gabriel. Eduardo, sempre educado, respondia de forma evasiva, mas Camila podia ver seu crescente desconforto. O senhor nunca se casou novamente depois que perdeu sua esposa? Perguntou Conceição durante a sobremesa. Não, respondeu Eduardo simplesmente. Deve ser solitário. Um homem como o senhor deveria ter uma família, crianças correndo pela casa, uma esposa carinhosa. Mãe, que tal mudarmos de assunto? Interrompeu Camila desesperada. Por que, filha? Estamos apenas conversando. Conceição se virou para Eduardo novamente. Camila sempre foi muito reservada sobre sentimentos, mas eu vejo como ela olha para o senhor. Mãe, Eduardo colocou o garfo na mesa. Senhora Santos, com todo respeito, acho que há um mal-entendido aqui. Minha relação com Camila é profissional. Ela é uma funcionária valiosa. E Gabriel é uma criança adorável. Nada mais que isso. Claro, claro, disse Conceição com um sorriso conhecedor. Entendo perfeitamente. Às vezes é melhor manter as coisas discretas no início. Camila queria desaparecer. A situação havia se tornado insuportável. Eduardo, disse ela se levantando, obrigada por jantar conosco. Sei que tem um dia ocupado amanhã. Eduardo entendeu a deixa e se levantou também. Obrigado pelo jantar, senhora Santos. Foi esclarecedor. Na porta ele se virou para Camila. Podemos conversar segunda-feira no escritório? É claro. Depois que Eduardo saiu, Conceição se virou para Camila com os olhos brilhando de satisfação. Filha, esse homem está completamente apaixonado por você. Mãe, você acabou de constrangê-lo mortalmente. Provavelmente. Ele nem vai querer me ver na segunda. Nonsense. Eu apenas acelerei um processo que já estava acontecendo. Vocês dois estavam dançando ao redor dos sentimentos há tempo demais. Não há sentimentos. Quantas vezes preciso repetir isso? Camila, eu vi como ele olha para você. Vi como pega Gabriel no colo. Esse homem quer uma família, e vocês são exatamente o que ele precisa. E se eu não quiser isso? Conceição parou de limpar a mesa e encarou a filha. Então você é mais tola do que imaginei. Camila, oportunidades como essa não aparecem 2 vezes na vida. Esse homem pode dar para Gabriel tudo o que eu nunca pude dar para você. Como segurança financeira em troca de quê? De fingir amar alguém? Quem disse que seria fingimento? Conceição se aproximou da filha. Camila, você gosta dele, posso ver isso. E ele gosta de vocês. Por que tornar isso mais complicado do que precisa ser? Mais tarde, depois que Conceição havia se acomodado no sofá e Gabriel estava dormindo, Camila ficou na varanda olhando para a cidade. As palavras da mãe ecoavam em sua mente, misturando-se com suas próprias dúvidas e medos. Seria verdade que Eduardo sentia algo por ela? E se fosse verdade, o que ela faria com essa informação? Mais importante, o que ela realmente sentia por ele? Uma coisa era certa. A chegada de sua mãe havia mudado tudo novamente. E segunda-feira, teria que enfrentar Eduardo, no escritório, sabendo que ele havia sido exposto a toda a disfuncionalidade de sua família. Talvez fosse hora de uma conversa honesta entre eles. Talvez fosse hora de parar de fugir de sentimentos que, no fundo, ela sabia que existiam.
Ou talvez fosse hora de estabelecer limites definitivos antes que a situação se tornasse ainda mais complicada. O problema era que, pela primeira vez, desde que conhecera Eduardo, Camila não tinha certeza de qual das duas opções realmente queria escolher. Segunda-feira chegou como uma tempestade iminente. Camila havia passado o domingo inteiro ensaiando mentalmente a conversa que teria com Eduardo, enquanto sua mãe fazia comentários constantes sobre oportunidades perdidas e homens que não esperam para sempre. Conceição havia saído cedo para procurar emprego, deixando Camila com um misto de alívio e apreensão. No escritório, a atmosfera estava diferente. Camila notou olhares curiosos dos colegas, sussurros que paravam quando ela passava pelos corredores. Vera se aproximou dela durante o intervalo da manhã com uma expressão preocupada. "Camila, posso falar com você?" Elas foram para a copa vazia. "Circularam algumas fotos no final de semana", disse Vera hesitante, "do Eduardo saindo, do seu prédio sábado à noite." O estômago de Camila despencou. "Que tipo de fotos?" "Nada comprometedor, mas pessoas estão comentando, principalmente depois daquela reportagem sobre vocês na semana passada." "Que reportagem? Eu não vi nenhuma reportagem." Vera pegou o celular e mostrou um link. Era um site de fofocas sociais com a manchete: "Empresário milionário encontra o amor com funcionária em situação vulnerável." Havia uma foto de Eduardo e Camila saindo do hospital com Gabriel nos braços e outra mais recente dele entrando no prédio dela. Camila sentiu náusea subindo pela garganta. "Meu Deus." "Camila, eu sei que não é da minha conta, mas você precisa ter cuidado. Helena está furiosa. Ela acha que isso está prejudicando a imagem da empresa." Antes que Camila pudesse responder, a voz de Helena ecoou pela copa. "Camila Santos, preciso falar com você. Agora." Na sala de Helena, Camila encontrou não apenas a gerente de RH, mas também Eduardo. Ele estava sentado com uma expressão sombria, evitando seu olhar. "Sente-se", disse Helena secamente. "Temos um problema." Helena colocou impressões de várias matérias sobre a mesa. Todas especulavam sobre o relacionamento entre Eduardo e Camila, algumas chegando a sugerir que ela havia seduzido o chefe para garantir seu futuro. "Isso está saindo de controle", disse Helena. "Clientes estão ligando fazendo perguntas. Concorrentes estão usando isso para questionar a seriedade da nossa empresa. Precisamos tomar uma atitude." "Que tipo de atitude?" perguntou Camila, sua voz quase um sussurro. "Obviamente, precisamos esclarecer que não há nenhum relacionamento inadequado entre vocês", respondeu Helena. "E talvez seja melhor se Camila fosse transferida para outro setor, ou até mesmo para outra empresa do grupo." "Não", disse Eduardo firmemente, falando pela primeira vez desde que Camila entrara na sala. "Camila é uma funcionária exemplar. Não vamos puni-la por especulações maliciosas da imprensa." "Eduardo, seja razoável", disse Helena. "Isso está prejudicando todos nós." "As especulações só existem porque há um fundo de verdade nelas", disse Eduardo, finalmente olhando para Camila. "E talvez seja hora de pararmos de fingir o contrário." Camila sentiu o mundo parar ao seu redor. "Eduardo." "Não, Camila. Chega de fugir disso." Ele se levantou e se virou para Helena. "Você tem razão sobre uma coisa. Minha relação com Camila não é apenas profissional. Nunca foi desde o primeiro dia." Helena pareceu prestes a ter um ataque cardíaco. "Eduardo, você não pode estar falando sério." "Estou completamente sério." Eduardo caminhou até a janela. "Há meses venho tentando convencer a mim mesmo de que era apenas gratidão, ou nostalgia ou qualquer outra coisa. Mas a verdade é que me apaixonei por ela e por Gabriel." O silêncio na sala era ensurdecedor. Camila sentia como se não conseguisse respirar. "Eduardo", sussurrou ela, "você não pode dizer isso." "Não assim." "Por que não?" Ele se virou para ela. "Porque é inconveniente, porque complica as coisas. Camila, você acha que não sei como isso parece? Um homem rico se aproveitando de uma mulher em situação vulnerável? Não. É isso que eu... Então o que é? Porque há semanas você tem me tratado como se eu fosse uma ameaça,
como se minha presença na sua vida fosse um problema a ser resolvido. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Camila. Porque eu tinha medo. Medo de quê? Medo de que você estivesse tentando me transformar em outra pessoa. Medo de que estivesse vendo em mim e no Gabriel uma forma de preencher o vazio que Marina deixou. Medo de me apaixonar por você e descobrir que era apenas caridade disfarçada de afeto. Eduardo atravessou a sala em 2 passadas e pegou as mãos dela. Camila, olhe para mim. Ela ergueu os olhos, encontrando os dele cheios de uma intensidade que a fez tremer. Você não é Marina. Gabriel não é o filho que perdi. Vocês são únicos, especiais, irreplaciáveis. E o que sinto por vocês não tem nada a ver com o passado. Tem a ver com o futuro que quero construir. Eduardo. Helena tentou interromper. Helena, com todo respeito, isso não é da sua conta, disse Eduardo sem tirar os olhos de Camila. É da minha e da Camila. Na verdade, disse Camila, encontrando coragem para falar, é minha também. E eu também me apaixonei por você. A confissão saiu como um sussurro, mas teve o impacto de um grito. Eduardo fechou os olhos por um momento, como se absorvesse as palavras. Então por que você tem lutado tanto contra isso? Porque minha mãe me fez ver como as outras pessoas interpretam nossa situação. Porque tenho medo de que um dia você acorde e perceba que pode ter qualquer mulher do mundo. Por que ficaria com uma mãe solteira sem educação superior? Porque você é a única pessoa que me fez sentir vivo novamente em 10 anos, disse Eduardo, sua voz cheia de emoção. Porque quando vejo você com Gabriel, vejo o tipo de mãe que sonho para meus futuros filhos. Porque quando converso com você, sinto como se estivesse conversando com minha alma gêmea. Helena se levantou abruptamente. Eu não posso ouvir mais isso. Vocês dois perderam completamente o juízo. Eduardo, você vai destruir sua reputação por causa de uma paixão que pode não durar 6 meses. Helena, disse Eduardo, finalmente se virando para ela. Se minha reputação não pode sobreviver ao fato de me apaixonar por uma mulher maravilhosa e um bebê incrível, então talvez seja uma reputação que não valha a pena manter. E a empresa? Os negócios? A empresa vai sobreviver. Na verdade, vai prosperar porque pela primeira vez em anos eu tenho um motivo real para lutar por algo maior que lucros e contratos. Helena balançou a cabeça e se dirigiu para a porta. Vocês estão cometendo um erro enorme, mas se é isso que querem, então lidem com as consequências. Depois que Helena saiu, Eduardo e Camila ficaram sozinhos na sala. O silêncio era carregado de tensão e possibilidades. E agora? Perguntou Camila. Agora somos honestos um com o outro, disse Eduardo. Camila, eu quero você na minha vida, não como funcionária, não como projeto de caridade, mas como parceira, como a mulher que amo. Mas e se? Não há e se. Eduardo pegou o rosto dela entre as mãos. Camila, estou cansado de viver com medo. Perdi 10 anos da minha vida me escondendo da possibilidade de amar novamente. Não quero perder nem mais um dia. Eduardo, minha mãe estava certa sobre uma coisa. Pessoas vão falar. Vão dizer que sou interesseira, que você está sendo iludido. Deixe falarem. As únicas opiniões que importam são a minha, a sua e, um dia, a do Gabriel. Camila sorriu através das lágrimas. Ele já tem uma opinião. Toda vez que você aparece, ele fica radiante. E você? Qual é sua opinião? Camila olhou nos olhos do homem que havia mudado sua vida de tantas formas. Viu neles não pena ou condescendência, mas amor genuíno e respeito. Viu um futuro que nunca havia ousado sonhar. Minha opinião é que eu te amo, disse ela, e tenho medo, mas quero tentar. Eduardo a beijou então, suave e carinhosamente, como se estivesse selando uma promessa. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Ainda há muitos obstáculos, disse Camila. Minha mãe, as fofocas, as diferenças sociais entre nós. Vamos enfrentar tudo juntos, disse Eduardo. Mas primeiro, vamos buscar Gabriel na creche e contar para ele que oficialmente temos uma família agora. Ele não vai entender. Não precisa entender. Só precisa sentir que é amado. E ele já sente isso.
Eles saíram da sala de mãos dadas, ignorando os olhares curiosos dos funcionários. Na recepção, encontraram um homem bem vestido esperando. Senhor Monteiro, sou o Rodrigo Mendes, do Jornal Economia e Negócios. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre sua vida pessoal e como isso afeta seus negócios. Eduardo olhou para Camila, depois para o repórter. Claro, mas não será uma entrevista sobre escândalos ou especulações. Será sobre amor, família e sobre como às vezes as melhores coisas da vida chegam quando menos esperamos. O repórter pareceu surpreso. Então confirma que há um relacionamento? Confirmo que encontrei a mulher da minha vida e que pretendo passar o resto dos meus dias provando que ela merece todo o amor do mundo, disse. Eduardo apertando a mão de Camila. E a senhora? O repórter se virou para Camila. Como responde às críticas de que está se aproveitando da situação? Camila respirou fundo, encontrou coragem na força da mão de Eduardo na sua e respondeu. Respondo que o amor verdadeiro não conhece classes sociais ou situações financeiras, e que se alguém está se aproveitando aqui sou eu, porque ganhei não apenas um homem maravilhoso, mas também a oportunidade de oferecer ao meu filho o pai que ele merece. Enquanto saíam do prédio para buscar Gabriel, Camila sentiu como se estivesse caminhando em direção a um futuro completamente novo. Havia ainda muitos desafios pela frente, conversas difíceis com sua mãe, ajustes práticos a fazer. Mas pela primeira vez, desde que Gabriel nascera, ela não estava enfrentando o futuro sozinha. Tinha um parceiro, um companheiro, alguém que a amava não apesar de suas circunstâncias, mas por quem ela era como pessoa. E isso, pensou ela enquanto Eduardo sorria para ela no banco do passageiro, fazia toda a diferença do mundo. 6 meses, depois da confissão no escritório, a vida havia se transformado de maneiras que Camila jamais imaginou possíveis. A controvérsia inicial na imprensa havia se dissipado quando outras histórias mais escandalosas tomaram as manchetes, e o relacionamento de Eduardo e Camila havia se consolidado de forma natural e genuína. Gabriel